Os irmãos querem aplaudir a Jesus pela vida do Vitor Marco? Ó, eu já vou adiantar aí, ó. Pode voltar todo mundo aqui, ó. Pode voltar, porque pode voltar aí, pode voltar. Que o céu vai descer aqui. Já desceu, vai permanecer baixinho neste lugar. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui, e coisas grandes Ele está fazendo, amém? Fique em pé, vamos fazer uma oração. Pai, eu te louvo pela vida desse jovem pregador, ó Deus, que te ama e que tem honrado o Senhor por onde tem passado e tem procurado sempre dar bom testemunho. Eu sei que o Senhor já trouxe uma palavra no seu coração, que o Senhor continue usando ele como sempre tem usado, Pai, que os céus continuem abertos, baixinho sobre nós, e nós estamos aqui prontos para ouvir a direção do Senhor, a palavra do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Eu sei que hoje é terça-feira, está um pouquinho longe de sexta, mas vale um pouquinho mais de esforço, amém? Só quem está feliz, diga glória a Deus. Agora sim, se você está contente e feliz mesmo, olha essa pessoa do seu lado aí, dá uma olhadinha para ela, a pessoa mais bonita, e dê um sorriso para ela, isso, de orelha a orelha. Olha, eu estou vendo aqui, tem gente que nem vira o pescoço, viu? Misericórdia. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela que bom que você veio nessa noite. Aí, isso, agora sim. Tá todo mundo bonito, tá todo mundo lindo aí, mas se não tiver ninguém lindo aí embaixo, pode olhar aqui para frente, tá bom? Mas não é para mim não, como sempre, o pastor Marco Aurélio Dias, pastora Nádia, que Deus abençoe. Pastor que é bonitão, está com os cabelos grisalhos, né, pastor? Que Deus abençoe a vida do senhor sempre. Tem um carinho muito grande pela vida do senhor. Já falei várias vezes aqui, torna a repetir, o senhor é uma pessoa que me ajudou muito, me aconselhou muito. Pastor Marco Aurélio Dias é um homem sábio, um homem que Deus deu sabedoria para lidar com situações. Pastor Marco é um homem que tem conselhos muito sábios e um desses conselhos salvou meu ministério, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho imenso que não o senhor tem, não só o senhor, a pastora Nádia, toda a sua família. Vocês são uma bênção. Eu estava vendo aqui, o Pedro está ali, cadê o Luiz? O Luiz está ali. Vocês são uma bênção de Deus. Oro pela família do senhor, que Deus sempre te abençoe e te conserve nessa graça. Quem pode dar uma glória a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio? Amém? Deus abençoe todos que estão aqui, todos que estão presentes, pastor Sérgio Culiche. Que Deus abençoe todos os amigos. Estou vendo bastante gente aqui. Samuel vai me ajudar hoje, né, Samuel? Deixa Deus te usar a banda. Quando eu subir, vocês sobem junto comigo. Samuel já conhece, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Aos que trouxeram Bíblia, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 9. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 9. Ô Luiz, dá só mais um pouquinho de retorno aqui para mim, parece que não está chegando. Dá uma abrida para você ajudar esse pregador aqui. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Que diz assim: primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos ler mais uma vez, só que desta vez todo mundo junto, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas, como está escrito,
as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão desse crente do seu lado, aperta a mão dele com carinho, até ele pelo menos dar 3 aleluias, amém? Aperta aí, eu ouvi 2. Vamos orar mais uma vez nessa noite, feche seus olhos. Querido Jesus, querido Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, os louvores aqui foram entoados, ó Pai, o grupo de louvor aqui, Pai, cantou, Senhor, um louvor muito lindo, que eu senti a Tua presença e creio que este louvor chegou até o terceiro céu, Pai. Senhor, os departamentos aqui se apresentaram, os Seus filhos trabalharam, Senhor, e apresentaram para Ti, Senhor, um louvor lindo, Pai. E neste momento, ó Pai, chegou a hora do Senhor falar conosco, Pai. Senhor, e mais uma vez, como sempre, peço ao Senhor, meu Pai, venha, Pai, tomar a sua igreja nesta noite. Senhor, mais uma vez eu me coloco como pregoeiro da sua palavra, Senhor. Como sempre digo, quem sabe como pregoeiro desta última hora, deste último dia, ou quem sabe deste último culto. Senhor, e a sua igreja está aqui na minha frente, disposta a ouvir tudo que o céu tem para revelar. E antes que o Senhor comece a desvendar os teus mistérios, cerque este ambiente com a sua glória, Pai. Os que entraram aqui tristes, ó Pai, não sairão daqui tristes, sairão daqui alegres, ó Pai, saltando de alegria pelo poder da Tua palavra. Os que entraram aqui, Pai, às vezes na pouca força, se arrastando, rastejando, Pai, eu profetizo que não sairão daqui rastejando, não sairão daqui se arrastando, mas sairão daqui leves, ó Pai, sairão daqui voando, mas voando nas asas de um novo tempo, Pai, porque a Tua palavra diz que o Seu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, se isso é verdade, então alivia a nossa alma nesta noite, refrigera a nossa alma nesta noite, alivia o nosso espírito, ó Pai. Senhor, venha tocar em cada coração. Senhor, fala conosco, é o que eu te peço, hoje e sempre. E toda a igreja diz, amém. Amém? Poder se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu vou pedir para o sonoplasta dar só mais um pouquinho de ganho de voz aqui para mim. Eu sinto que está aberto assim, eu não estou chegando em mim aqui, amém? Eu estou aprendendo a mexer nesses negócios, pastor, aí fico meio chato. Não tem a voz potente igual a do pastor Marco, mas Deus vai dar graça aqui. Isso, amém? Queridos irmãos e igreja do Senhor, o texto a qual li nesta noite, ele se trata de uma carta do apóstolo Paulo, a qual ele enviou à igreja de Corinto, uma igreja a qual ele dedicou cerca de 18 meses do seu ministério. Este versículo ele é bastante profundo, ele é curto, mas porém bastante profundo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, é o céu do lado de dentro. Quem aqui já teve curiosidade de saber como é o céu do lado de dentro? Levante a mão para mim ver. Desde que nós entramos na igreja, eu novo convertido, todos nós ficamos sabendo acerca do céu, porque é pregado. Os pregadores pregam, a gente está aqui para buscar o céu, e é nos ensinado acerca do céu. Aquele que for fiel até a morte, darei a ele a coroa da vida eterna, e ele vai viver para sempre no céu. Eu desde de pequeno, quando comecei na igreja, eu ficava imaginando como era o céu do lado de dentro. Eu creio que todos aqui já se fizeram essa pergunta, ou já pararam num almoço de domingo, entre família, e às vezes numa conversa sobre a igreja, foram parar no céu, e começaram a conversar sobre o céu, como deve ser o céu do lado de dentro. Eu às vezes já me peguei com a minha família no domingo, às vezes os crentes da família, e a gente começava a conversar acerca do céu, e a gente começava a imaginar como era o céu do lado de dentro, de acordo com as poucas características que a Bíblia nos dá. Quem aqui já parou para imaginar como é o céu do lado de dentro? Bom, que Deus me dê graça nesta noite, eu vou tentar explicar para vocês como é o céu do lado de dentro. Quem aqui está curioso? Amém? Você tem que estar, porque você está indo para morar lá, hein? A Bíblia diz que quando chegasse o tempo, quando passasse
todas aquelas profecias escatológicas, quando o Senhor viesse reinar sobre a terra, quando o anticristo fosse derrotado e Satanás fosse amarrado por 1000 anos, depois de todas essas profecias escatológicas, João, quando foi exilado na ilha de Patmos, ele vai dizer que ele teve uma revelação do novo céu e da nova terra. E João, ele vai narrar, dizendo no livro de Apocalipse, que viu o novo céu e a nova terra, uma cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, uma cidade muito linda, uma cidade com muros de pedras preciosas, ruas de ouro, uma cidade onde nós íamos passar a eternidade, uma cidade que fica em outra dimensão, um novo céu e uma nova terra. Nós conhecemos de 3 a 4 dimensões, nós conhecemos a largura, a altura e profundidade, mas há uma outra dimensão, que a Bíblia fala, que está o reino dos céus. O reino dos céus não está no nosso céu, para cima do nosso céu, na atmosférica, nem no espaço que nós conhecemos. O céu, a nova Jerusalém, que a Bíblia diz, ela fica em uma espécie de outra dimensão, onde há um novo céu e uma nova terra, e todos nós iremos para lá um dia. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas para que possamos entender isso, temos que voltar lá no começo. Como conhecemos a história, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, Adão, o homem, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus também criou um jardim chamado Jardim do Éden. Todos aqui conhecem essa história, amém? Levanta a mão quem conhece. E como conhecemos a história, a Bíblia diz que o Senhor colocou os dois lá. E o Senhor deu a eles uma ordem. O Senhor disse assim, ó: de todo fruto vocês vão comer, menos do fruto que está naquela árvore, que está no centro do jardim. Pois aquela árvore tem o fruto que contém o conhecimento do bem e do mal. Do dia que vocês comerdes deste fruto, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. Como conhecemos a história, Eva caiu na lábia da serpente, que era Satanás, o anjo caído. E Eva acabou comendo do fruto proibido. E como conhecemos a história, Eva foi lá e deu para o seu marido, que era Adão, o fruto. E Adão comeu então o fruto também. Os dois pecaram. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram. Mas a primeira morte que veio não foi a morte física, mas sim a morte espiritual. Adão e Eva, eles tinham uma espécie de corpo glorificado, um corpo que brilhava, e por isso eles não enxergavam a sua nudez, eles não viam que eles estavam nus. Quando eles comeram do fruto, e aí abriu a porta para a humanidade do pecado, o seu corpo que brilhava, o seu corpo que era glorificado, parou de brilhar, e então eles começaram a ver o pecado. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles abriram uma porta para a humanidade, a porta para a morte. Olha para cá, preste bastante atenção nisso. É bem verdade que Adão e Eva, quando foram criados, eles eram imortais. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, certamente eles estariam vivos entre nós até os dias de hoje. Porque quando Deus cria Adão, Ele não cria um homem mortal, Ele cria um homem imortal, para viver para sempre. Mas como Adão e Eva comeram do fruto e pecaram, eles abriram uma porta, como eu disse, para a humanidade, para a morte entrar. Desde aquele dia em diante, Adão e Eva se tornaram mortais, homens que poderiam morrer. A primeira morte foi a física, a espiritual, só que mais para frente viria a morte física. Conhecemos a história, e a Bíblia diz que Satanás, ele ficou ali, achando que tinha ganhado aquilo, ele achou que tinha ganhado, sobre Deus, sobre a criação, a coroa de Deus, que é a criação, o homem é a coroa da criação de Deus, e Satanás achou que tinha saído vitorioso, o homem agora que era imortal, se tornou mortal. Mas quando Satanás achou que tinha vencido, quando o Senhor aparece no jardim e acontece todo aquele cenário, o Senhor Deus lança uma profecia, e a primeira profecia que Ele lança, messiânica, acerca de Jesus, está em Gênesis 3,15, Deus Ele olha e fala assim: Adão, como você pecou, como você errou, você vai ter que trabalhar, e do suor da terra você vai trazer o seu sustento. Eva, como você pecou, eu vou aumentar e multiplicar em você as dores de parto. Satanás achou que ia sair impune, só que o Senhor olhou para Satanás e também deu a ele uma punição. Deus disse para Satanás, para a serpente: você como punição vai se rastejar, e você, Satanás, não fique achando que você saiu vitorioso. A mulher vai ter dores de parto, mas logo lá na frente, isso aqui está em Gênesis 3,15, ela vai gerar uma semente, e do ventre dela vai vir uma semente, e essa semente vai esmagar a sua cabeça. Deus aqui estava falando de Jesus, o plano da salvação já estava criado.
A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes que o mundo fosse criado. Deus já tinha arquitetado todo o plano da salvação, já havia a cidade eterna para nós. Quando Adão e Eva abriram a porta do universo para a morte entrar, todos ficaram mortais. Então quando o diabo recebeu, o espírito da morte recebeu aquela profecia de Gênesis 3,15, imagino eu que eles ficaram pensando, quem será que vai, por causa da estrela de Davi que brilhava no céu. Então quando Jesus estava prestes a nascer em Belém, Maria estava prestes a dar à luz, o rei Herodes, endemoniado, mandou todos os seus guardas irem até Belém, para matar todos os recém-nascidos daquela noite, porque pela profecia Jesus ia nascer naquela noite. Os guardas vão até Belém, e começam a matar todos os recém-nascidos. A morte, desde quando Jesus era pequeno, tentou tragar Jesus. A morte foi atrás de Jesus, mas o texto diz que um anjo deu livramento, e Maria escapou para o deserto. Jesus então ele vai crescer na graça e no conhecimento. Como conhecemos a história, Jesus ele vai ser um homem comum, um homem normal até os seus 30 anos. Ele vai ser um carpinteiro, vai trabalhar, vai trazer sustento para a sua casa. Mas quando Jesus completa os seus 30 anos de idade, quando Jesus completa os seus 30 anos de ministério, isso deu uma melhorada aqui agora. Quando Jesus completa os seus 30 anos de ministério, Jesus ele desce para o Jordão, para ser batizado por João Batista. Até então Jesus antes nunca tinha tido um contato com a morte, mas a morte sabia que Jesus ele era a semente. Até então Jesus ele começa o seu ministério. Ele junta para si os seus 2 discípulos, e depois do batismo, Jesus começa a dar vista aos cegos, começa a dar audição aos surdos, começa a fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas, como eu disse, Jesus até então nunca antes tinha tido um contato frente a frente com a morte. A morte esta que era temida, a morte esta que todo mundo tinha medo, a morte esta que todo mundo temia ela. Até que um certo dia Jesus entra por Jerusalém, montado num jumentinho. Jesus juntamente com seus discípulos. A história diz que Jesus ele desce do jumentinho, e quando ele entra por Jerusalém, pastor Marco Aurélio, está vindo na sua frente um cortejo fúnebre. Uma mãe, uma viúva, que estava com seus filhos, com seu único filho, carregando num caixão, que estava morto, levando ele para velar e para enterrar. E naquela época em Jerusalém era respeitoso isso. Ai de quem atrapalhasse um cortejo fúnebre. Naquela época todo mundo tinha que respeitar um cortejo fúnebre. Se estivesse passando um cortejo fúnebre, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para prestar condolências ao morto. E lá estava aquele cortejo fúnebre vindo, a sua mãe com o seu filho no caixão, e os sacerdotes, fariseus daquela época, todos acompanhando aquela senhora. Quando Jesus ele vê aquela espécie de, eu chamo de caravana da morte, Jesus ele olha, e Jesus ele vai tomar uma atitude. Jesus poderia passar de largo, Jesus poderia seguir o teu caminho, mas a Bíblia diz que Jesus vai e para na frente da caravana da morte. Ai de quem desrespeitasse um cortejo fúnebre. Eu imagino que o sacerdote olhou e ficou abismado, espantado. Imagina ele dizendo: quem é esse camponês? Quem é esse homem que ousa desrespeitar um cortejo fúnebre? E a Bíblia diz que Jesus foi mais ousado ainda. A Bíblia diz que Jesus foi lá, chegou até aquela mulher e soltou uma palavra: ei, mulher, não chores. Imagina que loucura. Imagina você ver uma mulher velando seu único filho, viúva. Aquela mulher tinha todos os motivos do mundo para estar chorando. E chega um homem e diz: ei, mulher, não chores. Como eu disse, vou tornar a repetir, Jesus então nunca tinha tido um contato com a morte. Só que agora vai ser o primeiro, pastor Marco. Agora Jesus vai ter o primeiro contato com a morte. Jesus não era qualquer pessoa. Se você vê um morto, só diga isso se você for capaz de resolver o problema daquela pessoa. Mas aqui nós estamos diante de Yeshua HaMashiach. O menino já estava morto há muito tempo. Eu não sei, quem sabe algumas horas, um dia. Mas o menino já estava morto há muito tempo. E quando uma pessoa morre, as coisas que acontecem são: o sangue ele para, ele esfria, e ele começa a coagular, Samuel. A boca que é úmida começa a ficar sem mucosa. Os historiadores daquela época acreditam que às vezes até para aproveitar, porque por mais que não pareça, mas naquela época a medicina era avançada, dizem que até arrancavam alguns órgãos do menino. Outros dizem que quebravam os pés dele para colocar dentro do caixão. Eu só sei que quando uma pessoa morre, o coração ele explode, o sangue coagula, os rins param, todos os órgãos param dentro do corpo da pessoa, os músculos relaxam, a pessoa ela fica
toda travada por dentro. Jesus então ele vai fazer algo. A Bíblia diz que Jesus ele vai tocar o esquife. Eu não sei o que a morte teve que fazer, mas a morte teve que dar um jeito. A morte teve que obedecer uma ordem. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife, e aqui a morte teve que dar o seu jeito. A morte teve que voltar à vida no menino. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que quando Jesus tocou o esquife, o sangue que estava parado começou a voltar a circular. A boca que estava seca começou a ficar úmida de novo. A língua que estava enrolada dentro da boca do menino solta para fora. O coração de algum jeito se reforma, se reconstrói e começa a voltar a bombear sangue. Os rins que estavam parados começam a voltar a funcionar. Eu não sei o que ele fez. Eu só sei que quando ele tocou o esquife, o menino deu um salto. Esse mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita nisso? Então dá um grito de glória a Deus. E Jesus não parou. Ele pegou gosto por aquilo. E aí depois ele foi atender o teu amigo Lázaro. Depois de 4 dias morto, Marta, arranca a pedra. Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, tudo enfaixado, pastor Marco, mas saiu. E aí Jesus começou a pegar gosto. Eis aí o primeiro homem que deu um basta na morte. Eis aí o primeiro homem que parou a caravana da morte. Satanás já sabia que Jesus era o escolhido, era aquele que ia dar um fim na morte. Então Satanás fez de tudo para que Jesus não fosse até a cruz, porque ele sabia que se Jesus fosse crucificado, Jesus enfim ia dar um basta na morte. A morte viu que não era párea para Jesus, então ela tentou parar Jesus de tudo quanto é jeito. Como conhecemos a história, Jesus foi levado até o Gólgota para cumprir o seu ministério. Quando Jesus estava crucificado, a morte foi tentar uma última vez. A morte foi fazer a sua última tentativa. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Calvário, a morte se aproximou para tentar levar a alma dele. A morte se aproximou para tentar tragar Jesus, para tentar tragar ele. Mas a Bíblia diz que quando a morte se aproximou para tentar levar a alma de Jesus, Jesus ele dá um grito dizendo: tetelestai, está consumado. Pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. Quando a morte veio com a foice para tentar tragar Jesus, para tentar cortar o fio de cobre que segura o homem nessa terra, ela bateu com a foice no peito e não conseguiu levar Jesus, porque Jesus era um homem que não tinha pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é? Mas Jesus não tinha pecado, por mais que ele estava carregando os pecados do mundo. Aí é um homem que era puro, e a morte não conseguiu tragar Jesus. Jesus entregou o seu espírito até o Pai. O seu espírito subiu, e a morte foi vencida. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito, um grande terremoto aconteceu na terra. Os sepulcros começaram a se abrir, mortos começaram a ressuscitar. A Bíblia diz que o véu que estava no templo rasgou de alto a baixo. A terra foi cheia da glória de Jesus naquele dia. Os filósofos da época de Jesus fizeram até uma seguinte filosofia, ou uma seguinte poesia, se é assim que podemos dizer. Eles debatiam entre si dizendo: quem é o mais forte? Quem é aquele que tem mais poder? Quem é aquele que tem mais autoridade? E aí fizeram a seguinte poesia: o ferro, ele é o mais forte, mas daí vem o fogo e derrete o ferro. O ferro, ele é fraco, mas o fogo, ele é forte. Mas daí vem a água e apaga o fogo. O fogo, ele é fraco, a água, ela é forte. Mas daí vem o sol e os raios do sol e evaporam a água. A água, ela é fraca, o sol é que é forte. Mas daí vem a nuvem negra e tampa os raios do sol. O sol, ele é fraco, a nuvem negra, ela é forte. Mas daí vem o vento e arrasta a nuvem ela é fraca, o vento é que é forte. Mas daí vem a caverna e engole o vento ele é fraco, a caverna é forte. Mas daí vem um homem com seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua força, e destrói a caverna ela é fraca, o homem ele é forte. Mas daí vem a morte e mata o homem rico, o homem pobre, o homem de classe alta, classe média, classe baixa, o homem branco, o homem negro, o homem ele é fraco, a morte ela é forte. Mas aí então vem Jesus, morre na sexta-feira, domingo de manhã ele ressuscita e Paulo grita dizendo: ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o
seu arguilhão. Tragada foi a morte na vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E só quem acredita, levante a sua mão e dê mais um grito de glória. Mão levantada, eu vou profetizar na sua vida. A morte não tem mais poder sobre a sua casa. A morte não tem mais poder sobre a sua família. A morte não tem poder sobre o teu filho. A morte não tem poder sobre o teu marido. Toda vez que a morte quer levar alguém, toda vez que a morte quer tragar alguém, ela tem que pedir permissão para aquele que tragou ela na cruz do Calvário. Se Jesus não der a ordem, ela não leva, porque é aquele que tem vitória sobre a morte. E se você acredita nisso, dê mais um berro de glória. Conhecemos a história. Jesus ressuscita no terceiro dia. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para as suas 500 testemunhas. Ele fica 40 dias, Samuel, aqui na terra. Ele prepara os seus discípulos. Quando chega no dia 40, a Bíblia diz que ele sobe com seus discípulos no alto da montanha. E ele agora vai se despedir. Jesus ressuscitou. Ele estava em uma espécie de corpo meio glorificado, porque ele estava com as mãos furadas ainda, dava para ver. 2 anjos descem do céu para escoltar Jesus, para voltar de volta para sua casa. A Bíblia diz que Jesus está na montanha, olhando para os discípulos estão olhando para ele. Quando de repente os 2 anjos descem e começam a escoltar Jesus. A Bíblia diz que Jesus então, ele começa a subir para o alto dos céus. Antes de Jesus começar a flutuar, ele nos fez uma promessa. João 14, filhinhos, não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também no Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Repita comigo, muitas moradas. Faz assim com a sua mão, muitas. Fala para o irmão que está do teu lado, não é uma, não é 2, não é 100, não é 200, é muitas moradas. Jesus ele nos faz esta promessa e ele começa a flutuar. Os anjos começam a escoltar Jesus. E os anjos começam a dizer para os discípulos: ei, por que vocês estão pasmos vendo este Jesus subir e desaparecer entre as nuvens? Fique sabendo que da mesma maneira que vocês estão vendo este Jesus subir e desaparecer entre as nuvens, fiquem sabendo que da mesma maneira ele vai voltar para buscar a sua igreja entre as nuvens. A Bíblia diz que Jesus então sobe de volta para o céu, depois de ter cumprido a sua missão. Só que Jesus agora ele tem que entrar na Nova Jerusalém, para preparar a minha e a sua morada. Quando Jesus ele sobe, lá no terceiro céu, imagino eu, ele está caminhando rumo à Nova Jerusalém. Ele está escoltado de 2 anjos, e aqui agora está prestes a acontecer o Salmo de número 24. Jesus ele vai até a cidade, ele está caminhando. Os anjos que estavam guardando aquela cidade veem Jesus de longe, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Eles vão voando, correndo até Jesus para tentar prender ele, achando que ele é algum invasor. E de repente, os anjos que estavam com Jesus começam a gritar dizendo: ó portas da cidade, ó entradas eternas, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estavam escoltando a cidade começam a fazer a seguinte pergunta: mas quem é este Rei da Glória? E os anjos que estavam escoltando Jesus começam a gritar desesperadamente: ó portões da cidade, levantai ó vossas cabeças, ó entradas celestiais abri, para que entre o Rei da Glória. E os anjos começam a gritar: mas quem é este Rei da Glória? E o anjo que estava escoltando Jesus dá um grande grito dizendo: o Senhor dos exércitos, o general poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. E Jesus então ele entra. Quando Jesus ele entra na Nova Jerusalém, quando ele pisa o teu pé lá dentro, Jesus começa a sofrer uma espécie de transformação. Os seus pés que estavam furados começam a ficar na cor de bronze, começam a ficar na cor de um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua mão direita, que era uma mão furada comum, começa a aparecer 7 estrelas. Os seus cabelos, que eram castanhos, começam a ficar brancos como a lã branca. Os seus olhos, que eram castanhos, começam a ficar vermelhos, cor do ambar, e começam a explodir em brasas de fogo. Ele começa a mudar a sua voz, ela começa a ter som de muitas águas, e de repente da sua boca começa a sair uma espada aguda de 2 fios, gritando e dizendo: o Rei está de volta.
E aí Jesus, ele começa a fazer a minha, a sua morada. Ele começa a fazer o céu. Começa, na verdade, preparar a nossa morada. E aqui eu quero ministrar aos vossos corações nessa noite. Como é o céu do lado de dentro? Todos nós já paramos para imaginar como deve ser depois da morte. Porque se Jesus não voltar para nos buscar, nós vamos morrer, amém, igreja? É inevitável. Quem aqui tem medo de morrer? Ninguém tem medo? Todos nós, um dia vamos partir. Porque a única certeza que o homem tem dessa terra é da morte. Nós não temos certeza de nada nessa vida. Eu não tenho nem certeza se eu vou estar vivo amanhã, não tenho certeza. Deus me livre, não estou profetizando coisa ruim, mas você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode ter um dia programado, não, eu vou chegar no meu trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas Deus me livre, mas pode ser que o pneu do carro fure, pode ser que você acorde com um resfriado e não consiga ir ao trabalho. O homem que caminha nessa terra não consegue ter uma certeza absoluta de nada, ele não consegue firmar 100% de nada. A única certeza que o homem tem nessa terra é que ele vai morrer. A única certeza que temos é da morte. Porque a morte é algo sobrenatural que acontece no mundo natural. Nós vemos a morte. Todo dia, se você ligar o jornal, você vê a gente morrendo. Nós sabemos. Pastor Marco Aurélio está novo ainda. Mas se Jesus não voltar, daqui uns 50, daqui uns 80 anos, quando chegar o pastor Marco ficar velhinho, a morte vai levar ele. Eu estou novo. Mas se Jesus não voltar, daqui 50, daqui 80 anos, se Jesus não voltar, a morte vai vir e vai me levar. Todos vocês que estão aqui, um dia vocês vão morrer. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, se nós não formos arrebatados, todos vão provar da morte. E essa é a única certeza que nós temos. Mas para aquele que é salvo, ele não teme a morte, porque ele sabe que a morte é apenas uma carruagem que vai levar ele direto para o colo do seu íntimo. Quantos aguardam por este dia? E todos imaginamos como deve ser o céu do lado de dentro. Ora, João vai dizer que as ruas são de ouro. Mas e se eu te falar que as ruas não são de ouro? Vitor, como assim? Quem sou eu para falar e contra o que João disse ou contra o que a Bíblia disse? Mas se você estudar teologia, você vai ficar sabendo que, diferente de Paulo, João conseguiu descrever o céu, porque tudo que João via lá, ele pegava o que tinha de mais belo aqui na terra e assemelhava com a terra. João viu as coisas do céu, ele viu algo magnífico, algo extraordinário. Ele disse, meu Deus, como que eu vou falar isso para ele? Já sei, vou pegar o que tem mais de precioso na terra naquele tempo, que era o ouro. E João vai dizer, as ruas do céu são como ouro. João, ele viu os muros da cidade. Ele vai dizer, eu vi todas as pedras preciosas. Eu vi o jaspe, eu vi a esmeralda, eu vi a turquia, eu vi o ouro, eu vi o diamante, eu vi todas as pedras preciosas. João vai narrar para nós que a nova cidade, ela é maravilhosa. A nova cidade, ela é gloriosa. João vai narrar que é uma cidade linda. A água é cor de cristal. É algo magnífico. Quem aqui gosta de cavalo? Levante a mão. Gosta de cavalo, pastor? Quem aqui já andou de cavalo? Levante a mão. Lá na cidade lá que eu estou morando agora, na cidade de Orlândia, pensa num povo country, pastor. Um povo que gosta de cavalo. Lá quando tem rodeio lá, até uns crentes se perdem lá pro meio lá. Mas não fica triste não, porque vai ter um aras lá no céu só para você andar. É verdade. Só que não é um aras comum. Fala para o irmão que está ao teu lado, não é um aras comum. É um aras só para crente pentecostal. Não, mas fala com vontade, fala para ele. É um aras só para crente pentecostal. Pergunta para mim, por quê? Porque vai ter só cavalo de fogo, Samuel. É sério. A Bíblia diz que quando o redemoinho veio para levar Elias para o céu, eis que se foi visto uma carruagem. Mas o texto é bem claro em dizer, eis que foi visto por Elias uma carruagem de fogo. Se a carruagem era de fogo, tinha cavalos. E se ela era de fogo, eu imagino, pastor Marco, que os cavalos também eram de fogo. Então fique tranquilo, se você gosta de cavalo e é pentecostal, eu profetizo que você vai cavalgar em cavalo de fogo. Eu profetizo que eu vou ver o pastor Marco andando em cavalos de fogo diante da cidade. Eu profetizo que eu vou estar atrás dele cavalgando lá, pastor, tentando acompanhar o Senhor. Eu profetizo que você vai cavalgar e você vai estar para sempre no paraíso juntamente conosco. O céu é maravilhoso, o céu é glorioso. João vai dizer que a adoração ela é constante. João vai dizer que há um trono lá no céu, um trono central, que lá não precisa de luz, não precisa dessas luzes como nós temos aqui. João vai dizer que a glória de Deus é tanta, que a glória de Deus é tão enorme naquele lugar, que só a glória de Deus ilumina aquela cidade inteira.
João, ele vai dizer que há 24 anciões e 24 tronos. João vai dizer que os 24 anciões arrancam as suas coroas que eles ganharam, jogam ao trono central que está no meio, e começam a dizer: só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Ele vai dizer que sai direto do trono um rio, o rio da vida. João vai dizer que lá haverá árvores para nós podermos comer à vontade, comeremos para sempre. O céu é muito lindo, o céu ele é maravilhoso, o céu ele é glorioso. Nós não podemos imaginar como é esta dimensão. Nós iremos para lá um dia, nós iremos para a Nova Jerusalém. E João ele nos narra, e João vai dizer que o céu é esplêndido. Eu tinha um amigo, e esse amigo tinha um ente querido, e esse ente querido ele amava tanto, era o tio dele, mas era praticamente um pai para ele. E esse ente querido, ele era novo, não era tão velho, e na época da pandemia, quando veio o Covid-19, ele pegou o Covid e acabou não resistindo, e o Senhor levou ele. E esse meu amigo nunca aceitou isso, nunca aceitou que Jesus tinha levado o seu tio, e ele era um homem que brigava com Deus. Senhor, eu não aceito, eu sou inconformado, como o Senhor levou a única pessoa que eu amava tanto. Ele era tão jovem, nós servimos o Senhor na igreja, e o Senhor levou ele, eu amava tanto ele era tão novo, o Senhor não deu o livramento. E esse meu amigo, ele era inconformado, pastor Marco Aurélio, ele não se conformava do seu tio ter morrido, ele brigava com Deus, a oração dele era discutir com Deus, até que um dia ele contou para nós que teve um sonho, e nesse sonho ele disse que foi levado até o céu, pastor, e ele disse que é como se ele tivesse chegado na entrada do céu. Deus mostrou uma visão para ele, e nessa visão diz que ele olhava e via o tio dele do lado de um portão de ouro, e diz que havia anjos na porta nesse portão, e ele começava a gritar para o tio dele: ei tio, eu estou aqui, ô tio, o Senhor deixou muita saudade lá na terra, volta com a gente, volta lá para baixo, ele dizendo que sonhou isso, e de repente diz que no sonho, nessa visão, o tio dele olhava para ele e fazia 5 dedinhos, ó. E ele dizia: não tio, mas por que tio? Eu amo muito o Senhor deixou muita saudade, volta lá para a gente. E o tio dele falava no sonho: daqui eu não saio, meu filho, o céu é maravilhoso, o céu é glorioso. Fala para os crentes lá embaixo, que o que aguarda eles aqui é uma dimensão extraordinária, eles não podem imaginar, porque o céu é glorioso, o céu é maravilhoso, quem está lá não quer voltar para cá. O céu, ele é extraordinário. Teve um homem que pode nos contar como é o céu do lado de dentro. O seu nome é Paulo. Sim, o Paulo que eu contei aquele dia, o nanico, o homem de 1,5 m, manco, caolho, calvo por natureza. Paulo, ele vai narrar em uma das suas cartas, dizendo dele mesmo em terceira pessoa. Paulo vai dizer: teve um homem que dentro do corpo eu não sei, fora do corpo eu não sei, mas teve um homem que foi levado até o terceiro céu, e viu coisas que não era lícita ele contar aos homens. Paulo foi um homem que Jesus levou até o terceiro céu. Paulo foi o homem que viu o céu do lado de dentro. Ele é o homem que tinha todas as respostas para nós. Ele era um homem que Deus levou ele para admoestá-lo, para ensiná-lo. Paulo, ele tentou por muito tempo esconder este segredo. Paulo tentou por muito tempo esconder que ele foi levado até o terceiro céu. Por isso que ele fala dele mesmo em terceira pessoa. Mas descobriram que o nanico foi levado até o terceiro céu. Imagino que Paulo um dia nas suas pregações, ele se empolgou e acabou contando. E aí todo mundo queria saber o que tinha lá dentro e como era o céu do lado de dentro. E agora eu imagino Paulo tentando explicar para os irmãos da igreja de Corinto, tentar explicar para os seus discípulos como era o céu do lado de dentro. E eu imagino Paulo, como sempre fazia, ajuntando os seus discípulos, a igreja naquela época, pastor Marco, e subindo em cima de uma pedra, para contar como era o céu do lado de dentro. E eu imagino que de tanto encher em Paulo, ele tentou contar como era o céu do lado de dentro. Eu imagino Paulo fazendo o culto, preparando o culto, os irmãos começaram a cantar o louvor, e agora Paulo assume a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. E a igreja cumprimentando Paulo. Meus irmãos, nesta noite, ou nesta tarde, não sei, imagino eu vou contar para vocês como é o céu do lado de dentro. Quem aqui tem curiosidade de saber? Ora, eu vou falar para vocês. Estão preparados? Sim ou não? Vocês estão prestes a saber o que eu vi e como é o céu do lado de dentro. Paulo, quando puxou o ar nos seus pulmões, murchou a barriga e estufou o peito, a hora que ele foi falar,
ele travou. E começaram a olhar para ele, todo mundo perplexo, e Paulo travado. Imagino, isso aqui é coisa minha, eu imagino Paulo puxando o ar de novo, e tentando falar, meus irmãos, o céu do lado de dentro, ele é muito... E Paulo ficava exatamente assim, e todo mundo olhando para Paulo. Paulo vai tentar pela terceira vez, meus irmãos, espera aí que eu dei uma engasgada aqui, mas eu vou falar para vocês, o céu do lado de dentro, ele é muito... E eu imagino todo mundo, fala Paulo, pelo amor de Deus, fala para nós. Eu imagino Paulo desistindo, deixando para o dia seguinte. Agora eu imagino Paulo, os historiadores criaram uma história disso aqui. Eu imagino Paulo deitado agora, e Paulo acordando, e todo mundo olhando para Paulo. Paulo, conta para nós como é o céu do lado de dentro. Paulo foi inventar? Paulo então se levanta, forma aquele culto de novo, toda a estrutura, e Paulo está prestes a falar como é o céu do lado de dentro. Então vou tentar, mais uma vez. E Paulo começa, meus irmãos, agora vai, o céu do lado de dentro, ele é muito... E não saía palavras, e todo mundo ansioso, que nem vocês, que tem gente que está me olhando ansioso aqui, e Paulo tentava, até que Paulo, ele dá um grande suspiro e diz, irmãos, agora vai, vou falar para vocês aqui, o céu do lado de dentro, ele é inefável. E todo mundo começou a olhar um para o outro, como assim, Paulo? Meus irmãos, o céu do lado de dentro, ele é inefável. Como assim, Paulo? Inefável, meus irmãos. É tentar achar palavra para descrever, é tentar achar palavra para encaixar, mas não dá. Por quê, Paulo? Porque o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E se nesta noite Jesus vier para buscar a sua igreja, e vier buscar apenas 2 crentes, o primeiro sou eu, quem é o segundo? Levante a sua mão então, e não dê um grito, não dê um berro de glória, adore a Ele nesta noite, porque todos nós um dia vamos morar nesta grande cidade. Olha para cá, Paulo não conseguiu, pois é, mas teve um homem que pode nos dizer como é o céu do lado de dentro. A Bíblia diz que há um homem chamado Isaías. Isaías vai dizer que no dia que o Senhor levantou o rei daquela época, ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Isaías, ele vai dizer que viu anjos, mas não eram anjos normais, eram serafins, anjos que tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E esses anjos eram diferentes, porque eles tiravam brasas do altar, e eles ficavam rodeando o trono, e dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Em outra linguagem, eles diziam, santo, 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 Kadosh Sabaote, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, pelo que sabemos, há um trono alto e sublime. Pelo que sabemos, há um rio da vida, há ruas como de ouro, há uma cidade de cristal, e há uma adoração sem cessar. Só que aqui eu tenho uma má notícia para alguns, pergunte qual? Crente frio, geladão, bombeiro, não vai morar no céu. Como assim, Vitor? É isso mesmo. Se você é uma espécie daqueles crentes geladão, que entra no culto e não abre a boca nem para respirar, eu sinto muito. Se você é uma espécie daqueles crentes que é uma espécie de geladeira ambulante, ou melhor, aquele crente que é um bombeiro espiritual, que quando alguém dá glória a Deus do seu lado, você dá uma olhada para ele, que você esfria ele, você não vai para o céu. É sério, irmão, eu já fui em igreja, já que tinha crente que pulava, e aí o crente geladão, o bombeiro olhava para ele e dava uma olhada assim, que ele murchava na hora. Se você é uma espécie desses crentes que não faz barulho, ou se incomoda com barulho, ou torce o beiço quando o irmão do seu lado dá glória a Deus, ou fica bravo quando o pregador pede para você dar glória a Deus, eu sinto muito em te dizer, enquanto nós estamos aqui agora, na Assembleia de Deus Promessas, há anjos no céu, que estão toda hora dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nesta noite, sai da terra, entra no céu comigo, sinta esta glória, sinta este mistério, porque a qualquer momento, o Senhor vai dar a ordem, e dada a ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com Jesus nos ares.
Nesta noite, só quem vai, levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus bem alto para Jesus ouvir nesta noite. Se coloque de pé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você já ouviu aquele hino da harpa? Do céu tenho muita saudade. Irei eu para a linda cidade. Eu vou falar aqui porque cantar não dá certo não. Irei eu para a linda cidade. Do céu tenho muita saudade. Você já se perguntou como que você vai ter saudade de algo que você nunca viu? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Quando os nossos pais na fé cantavam, do céu tenho muita saudade. Como que você vai ter saudade de algo que você nunca viu? E aí o Espírito Santo me deu uma resposta. Quer saber? Pergunte, fala, quero. Tinha alguém que morava lá em cima, pastor. Um espírito que desceu aqui para a terra. Ele mora dentro de mim. E mora dentro de você. É por isso que você tem saudade de algo que você nunca viu. Porque na verdade não é você, é o Espírito Santo que está dentro de você. E eu termino dizendo: o mais difícil para Paulo não foi o naufrágio. O mais difícil para Paulo não foi o espinho na carne. O mais difícil para Paulo não foi as chicoteadas. O mais difícil para Paulo não foi a picada da víbora. O mais difícil para Paulo não foi a prisão. Não foi viver entre falsos irmãos. O mais difícil para Paulo foi ter que subir até o terceiro céu, ver a glória e depois ter que voltar para a terra. O céu é maravilhoso, o céu é glorioso. Nesta noite o Senhor queimou esta mensagem no meu coração, porque muitos de nós vivemos no automático, vivemos na igreja, vivemos a nossa vida como se Jesus nunca fosse voltar. Sabemos que Ele vai voltar, pregamos que Ele vai voltar, mas nós agimos por aí como se Ele nunca fosse voltar, como se nós fôssemos viver eternamente. Você não vai viver para sempre aqui na terra, e se você não se preparar, você pode ficar. Nesta noite o Senhor queimou o meu coração para te dizer: eu preparei uma casa para você. Diga para o irmão que está ao teu lado: há uma casa no céu para você. E fala para ele: não é qualquer casa. Diga para ele: essa casa tem seu nome. Diga para ele: essa casa tem meu nome. E quando a trombeta do arrebatamento tocar, nada me segura nessa terra. Se isso é verdade, feche os seus olhos nesta noite. Nos conduz em adoração, Samuel. Feche os seus olhos nesta noite e deixa Deus tocar o seu coração. E adore juntamente comigo. Senhor, toque em nossos corações, ó Pai. Que possamos sentir desejo, ó Pai do céu. Que possamos sentir desejo, ó Pai, de estar junto com o Senhor, ó Pai. Ministra nos nossos corações, ó Pai, um desejo, ó Pai, de te conhecer mais profundo, ó Pai. Os seus mistérios, os seus tesouros escondidos. Revela para nós, ó Pai, assim como o Senhor revelou para João, ó Pai. Revela para nós, ó Pai, a sua eternidade, Senhor. E planta no nosso coração esse desejo, ó Pai. Canta, igreja. Adore, igreja. Convidar aqui na frente, antes de entregar o microfone. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e nesta noite deseja voltar
reingressar. Tem alguém no nosso meio? Eu quero te dizer que há. Vem aqui à frente, meu irmão. Eu quero dizer que há uma casa no céu para você. A Bíblia diz que nós somos herdeiros. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes que o mundo fosse criado. Deus, Ele viu o corpo. Jesus, Ele viu o corpo. E quando Ele viu isso na eternidade, Ele formou o céu para nós. Ou seja, nós temos por herança do nosso Pai uma casa no céu. O diabo tenta roubar a nossa herança, mas nesta noite eu quero que Satanás vai se lascar no inferno, porque eu e você somos herdeiros de uma graça, somos herdeiros de um reino, somos herdeiros de um céu. Nesta noite o Senhor te convida a pegar a chave da sua casa. Tem mais alguém nesta noite que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Ah, Vitor, mas eu não estou preparado. Ainda a hora, eu acho que ainda não é a hora certa. Olha para cá. Uma vez perguntaram para um homem sábio qual era o melhor dia para se aceitar Jesus. E o homem muito sábio que era, deu uma resposta à altura. O homem sábio respondeu: o melhor dia para se aceitar Jesus é um dia antes da sua morte. E então perguntaram para aquele homem sábio: e quando é que nós podemos saber qual que é o dia antes da nossa morte? E o homem respondeu: pois bem, nós não conseguimos, nós não sabemos, não dá para saber. Por isso que o melhor dia para aceitar Jesus é hoje. Então nesta noite, talvez não entendemos o porquê, mas quem sabe o Senhor me trouxe lá de Orlândia só para ministrar ao seu coração esta palavra, só para você, para te dizer que você tem uma casa. E nesta noite Ele te chama de volta, Ele te chama para assumir esta casa, para tomar posse desta casa. Então aqui eu termino e vou perguntar mais uma vez, já entrego o microfone. Tem mais alguém no nosso meio que está afastado e quer retornar nesta noite? Vem correndo para cá. Amém? Quem pode dar um grito de glória a Deus nesta noite? Tem mais alguém nesta noite? Eu estou com meu corpo todo arrepiado, pastor. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu profetizo que essa mesma graça vai descer aí onde você está. Cadê os pentecostais do nosso meio? Tem gente que é batizado com o Espírito Santo aí? Então fale no estado nesta noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Amém? Eu vou entregar a oportunidade. Tem mais alguém? Se eu fosse você, eu viria correndo, porque tem uma casa te esperando. Amém? Não tem mais ninguém? Então a igreja que está aí atrás, estenda as mãos aqui para frente. Vamos estar orando por essas duas preciosas almas. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Imagine duas, o céu está em festa nesta noite. Eu preciso que vocês orem comigo, concordem comigo, porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem aqui embaixo, tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Então nesta noite, estenda as suas mãos e ore comigo. Querido Jesus, querido Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento eu apresento essas duas vidas, ó Pai, seus filhos, que estão retornando à sua casa. Pai, eu não vou dizer como as pessoas dizem por aí, que o Senhor vai reescrever o nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor nunca apagou, Pai, o nome dele do livro da vida, Pai, o nome deles do livro da vida. Eu creio que o Senhor conhece, Pai, toda a história, o passado, o presente, o futuro, mas o Senhor é o Deus de coisas novas. O Senhor é o Deus que é capaz de apagar o passado e escrever uma história nova, dar, Pai, a um homem uma história totalmente diferente a qual ele estava predestinado, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que pega o homem do monturo e do lamaçal do pecado, dá um banho de misericórdia e coloca para se sentar ao lado dos príncipes, ó Pai. Então nesta noite o Teu filho que veio aqui, Pai, eu não sei por quem ele veio conduzido, ó Pai, mas se ele está aqui na frente chorando é porque o Teu Espírito, Papai, falou ao coração dele, ministrou ao coração dele, Pai. E nesta noite eu te peço, ó Pai, conserva ele, ó Pai, renova as forças dele, ó Pai, renova a fé dele, ó Pai, renova o espírito dele, ó Pai, que ele nunca mais, Pai, venha se desviar dos seus caminhos. E quando a trombeta do arrebatamento tocar, ó Pai, ele subirá, Senhor, e nada vai segurar ele nesta terra. Desde já eu repreendo toda a artimanha do reino das trevas contra a vida do Teu filho, ó Pai. Fortifica ele, abre os caminhos, ó Pai, mostra um novo horizonte, ilumina ele, Pai, e os seus caminhos, ó Pai, e abraça ele com a sua graça. A Tua filha também, ó Pai, nesta noite, Senhor, abraça com a Tua graça, Senhor, escreve uma nova história, um novo caminho, Senhor, e guarda ela para sempre, Jesus, ó Pai. Pai, traz o renovo do alto dos céus, uma nova história, Senhor, meu Pai,
E quando a trombeta do arrebatamento tocar, nada vai nos segurar nessa terra, Pai. Abençoa os teus filhos no teu nome, no nome de Jesus. E a igreja celebra, dando um grande grito de glória a Deus e batendo palma para Jesus. Dê um berro de glória!